Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Diz assim a palavra de livro de Jó, tá, amado? Obrigado, Camila, obrigado, Lucimar, pelo feedback, muito obrigado. Obrigado, Cássio. Jó 2, tá? Minhas amadas irmãs e irmãos. Vamos lá. A adversidade cruel e a aflição de Jó. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Cadê? Disse o Senhor: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Presta atenção nesse detalhe, amado. O Senhor que está declarando, é Deus que está declarando. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Meu Deus, né? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará a sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos seus ossos e na carne, verás se não blasfemas contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a tua vida. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Depois a gente continua, parei no versículo 7. Capítulo 2 de Jó, parei no versículo 7, li do 1 até o 7. Amados do Senhor e amadas, talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: você não é crente? Por que você está passando por isso? Você não é crente? Por que você tem problema financeiro? Você não é crente? Por que você fica doente? Você não é crente? Por que você tem problema na vida sentimental? Amados, as pessoas pensam que pelo fato da gente ser crente, acha que nós somos santos. Santo no sentido assim, tipo como se a gente fosse um Deus perfeito, que não peca, que não tem a palavra do Senhor vai dizer que nós temos as mesmas paixões. Concupiscência, deixa eu ver como que é o versículo, Jesus me lembra aqui. Os mesmos desejos carnais que todo mundo tem, a gente tem. Só que o que acontece, amado, é concupiscência. O que acontece? A diferença é que os cristãos, ele busca viver uma vida em santidade, uma vida no altar, né? Por exemplo, às vezes há uma pessoa que não é cristão, agora que estamos em época de festividade, vai na festa, beija um, beija outro, fica com outro, o que não é cristão, né? Sai por exemplo, vão na igreja dele, sai da igreja e já vai curtir, né? E faz o que acha, né, que devem fazer. Não tem uma vida de santidade. Isso não é uma vida de santidade. Ter uma vida de santidade é você ter desejo pelas coisas do mundo e você resistir. E você dizer: não, eu não quero, né? Eu não quero, né? Eu não quero porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu prefiro servir ao Senhor, porque não existe, não dá, irmãos, não dá para servir dois senhores. A palavra do Senhor nos ensina isso, né? Que não dá para servir dois senhores, porque se você servir um, a outra vai ficar decepcionado, né? Desagradado. Então, a gente, como servo de Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E por essa razão, a gente busca viver aquilo que a gente aprende e que a gente prega, né? Mas, amados, o Senhor, ele permite situações de problema. Algum de vocês já aconteceu de passar por situações onde você diz assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo, Pai? Que prova é essa? Que problema é esse? Né? Aí você se esforça
E parece que nada acontece. Você sabe, quanto mais se esforça, parece que menos resultado você tem. Aí a Lucimari falou que já assim, eu também, amado, também. E isso não significa que é falta de Deus. Olá, pastora Leide, a paz do Senhor. Isso não significa que é falta de Deus. Às vezes é exatamente por ser de Deus. Por ser de Deus que Deus te lapida. E como que Deus lapida você? Permitindo problemas, permitindo situações, permitindo pessoas difíceis do seu lado. Ah, você é muito... Tem gente que, né? Pavio curto, ai, comigo é assim, tomou, levou e tal, né? Aí Deus fala assim, você é pavio curto, né? Beleza, então vou te provar. E Deus permite problema, que a pessoa aprende a ser calmo, a ser pacífico. Aqui, a palavra vai dizer que Jó era o próprio Deus, ele testemunha de Jó. Deus vai falar que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, o próprio Deus. E a palavra também nos relata que o Senhor fala que mesmo sem causa alguma, o inimigo intentava contra a vida de Jó. Mesmo sem causa alguma, o inimigo tentava contra a vida de Jó. Mas para o inimigo tocar em Jó, Deus deu permissão. Deus falou assim, você pode tocar nele, mas não toca na vida dele. E aí o inimigo tocou Jó com enfermidade. Fala que desde a planta dos pés, ao fio de cabelo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlcera maligna desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó era um homem que não tinha razões para estar passando por essa situação. E tomou um caco para se raspar, e Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Olha só, amado, Jó era um homem, casamento ia bem, filhos bem-sucedidos, bonitos, saudável, financeiramente bem, amigos, né? Amigos e parentes, é muito bom quando você está bem. Quando você está bem, você nem descobre que você tem inimigo. Quando você está crescendo, você descobre. Mas depois que você está bem, você acha que todo mundo é seu amigo. Mas não é não, viu, amado? Não é não. E também tem a questão do... quando você está mal também. Aí você descobre quem é, de fato, seu amigo, quem realmente você pode contar. E foi exatamente isso que o Jó também descobriu aqui. Mas vamos lá. Então, Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas que o Senhor permitiu o inimigo tocar nele. Então, a mulher de Jó, vamos voltar à leitura, versículo 9, diz assim, então, sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoaste Deus e morre. Ela mandou Jó blasfemar contra Deus. Que coisa, né? A única pessoa que Jó tinha ali por enquanto ainda era a esposa, e ela mandou ele blasfemar contra Deus. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, mas qualquer doida, fala tu, recebeste o bem de Deus e não receberás o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó não pecou, mesmo em meio a sofrimento. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um ao seu lugar. Elifaz, o nome dos amigos de Jó, Elifaz, o Tenamita, Bildade, o Suitã e Zofar. Então, Elifaz, Bildade e Zofar. E combinaram condoer-se dele para o consolar. E levantando de longe os seus olhos, não o reconheceram. Imagina o estado crítico que Jó ficou. Amados, teve um amigo meu em São Paulo, que ele teve uma enfermidade, que também foi permissão de Deus, e ele ficou muito debilitado. E quando eu fiquei sabendo que ele estava doente, inclusive uma pastora amiga nossa, ela falava assim, irmã Selma, ora pelo pastor Gilvan, e ele está passando por um estado crítico, e toda a igreja, todas as assembleias está orando e está todo mundo crendo que o Senhor vai restituir os órgãos dele, porque ele tinha feito a cirurgia, tinha arrancado alguns órgãos, tal, por causa do como o nível de elevado da enfermidade que se encontrava. Aí
ela falou, vamos orar. E ele era uma pessoa assim maravilhosa. Mas pensa num homem de Deus, coração bom, que amava ajudar as pessoas. Aí eu falei, tá bom, vamos orar. Aí eu orava por ele, mas eu orava por ele. E toda vez que eu orava, vinha aquela palavra que está em Jeremias, eu acho que é 10:7 ou 17:10, uma coisa assim, que diz assim o versículo, não ore por este povo, nem levante clamor, porque eu não recebo. Esse é o versículo que está escrito, não lembro, está em Jeremias, ou é 17:10 ou é 10, alguma coisa assim. Aí, toda vez que eu orava por ele, me dava, Deus, eu orava, tirava a palavra, Deus me dava essa passagem. Aí eu falei para a pastora, pastora, Deus não quer que ore por ele. E ela falou assim, Deus não vai curar. E Deus vai levar. Ela falava assim, não é de Deus não, porque tá todo mundo orando, todo mundo crendo. Eu falei, amado, uma coisa é a gente querer que ele fique vivo, que ele seja curado, porque a gente gosta dele, porque ele é uma pessoa boa. Outra coisa é a vontade do soberano, né? Nosso Deus Todo-Poderoso. E ela falou assim, olha, quando você ora por ele, você ora por outras pessoas também? Eu falei, sim. Ela falou, vamos fazer combinado? Ore só por ele, tirando a palavra. Se Deus falar a mesma palavra, é porque isso vai de fato acontecer. Aí eu orei novamente e tirei a palavra. De novo, Deus me deu a mesma palavra. Então, amados do Senhor, o que significava? Que Deus tinha permitido aquela situação. Talvez você não entenda, porque às vezes as pessoas passam por situação e até mesmo dolorosa. Às vezes não entende, mas quando Deus ele vai resgatar alguém, e por exemplo, essa pessoa ela é muito querida, eu estou procurando o versículo aqui de Jeremias. Quando essa pessoa ela é muito querida, Deus às vezes permite um processo assim, né, doloroso mesmo. Por quê? Para que as pessoas venham se preparar. Versículo 7, não, capítulo 7 de Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Mas tem outro local que diz isso também, tá? Mas diz assim, ó, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem súplica, porque eu não te ouvirei. Por que Deus não estava ouvindo, amado? Porque eu estava orando para Deus curar, e Deus não ia curar. Então, por isso Deus falou, não ore, nem levante súplica, nem clamor, porque eu não recebo. E quando chega o tempo de Deus, amado, quem determina é Ele, né? E logo depois que eu falei para ela, foi questão de poucos dias. E nós falando nessa questão de que os amigos de Jó nem conheceram o Jó, por tanto desfigurado que ele ficou por causa da enfermidade que Jó ficou. Esse meu amigo, quando eu entrei em contato com ele e falei para ele, olha, eu gostaria de te visitar, eu posso? Você aceita? Você está de acordo? Aí ele falou assim, agora não, depois a gente vê. Aí eu comentei com a pastora, eu falei, pastora, eu perguntei para ele e ele não falou para mim deixar para depois. Ela falou assim, amada, ele tá com a imagem tão distorcida, assim, feio, né, amada? Para falar para uma linguagem mais clara e específica, né? Ele ficou tão com a aparência tão diferenciada que você não reconhece que ele é ele. Então, ele tem se isolado, ele tem evitado, porque, inclusive, a esposa dele até tirou os espelhos e tal da casa dele, porque de tanto que ele desfigurado, né, a aparência dele, né, por causa da enfermidade. Ela falou assim, ele tá assim, tá, então vamos esperar um pouco mais. Eu falei, tá bom. Aí um dia me deu uma tristeza, foi a primeira vez que eu senti a dor da morte. Me deu uma tristeza, mas tão profunda, amada, foi um sábado. Eu lembro, mas eu meio aquela tristeza tão grande na época. Só tinha minha filha Amanda e eu falei pro meu ex-marido, falei, bem, eu não sei qual é a dor da morte, porque eu nunca morri, mas eu sinto a dor da morte. E eu tá doendo muito e eu preciso chorar e eu preciso orar. Eu não sei porquê, mas eu sinto. Aí eu falei, segura Amanda que eu preciso orar. E ele cuidou da Amanda ali, eu fui orar, orei, clamei ao Senhor, né, chorei bastante e tal. Isso foi no sábado, mano. Os cultos na igreja lá era
tem as terças-feiras, era domingo, quarta e sexta. Aí quando eu cheguei no domingo lá, a pastora não estava no culto. Eu fui na quarta que ela não tá. Não, acho que foi no domingo mesmo, porque foi no fim de semana. E eu depois mandei mensagem para ela e eu falei assim: pastora, eu senti sua falta, ela não foi no culto tal. Ela falou: não fui, porque eu estava no velório do pastor Gilvan. Então, amados, às vezes as pessoas oram pedindo algo e às vezes esse algo que a pessoa está pedindo não é a vontade. Oi, Andréia, paz, amada. Não é a vontade de Deus no momento, entendeu? E a vontade de Deus era de resgatar aquele homem. Então, por que Deus permitiu, né, o Gilvan passar por aquelas provas, aquela enfermidade, e ele tocava violão, louvava, ia nas empresas e tal, e ele, até eu lembro que a missionária comentou um testemunho de... que foi, meu bem? Com testemunho de eles foram numa empresa, louvar em uma empresa, e o dono da empresa reclamando de tudo, sabe? Reclamando de tudo, como se a vida tivesse horrível, né? Aí ela pegou, e ele pegou, levantou a blusa e mostrou a bolsa de colostomia, né? Aí falou assim: a sua vida tá ruim, você tá comendo, tá respirando, você tá conseguindo ir no banheiro, você tem saúde, você tem empresa. Não é aqui não, meu bem, senão você vai desligar o ring light. Vai pra lá, vai. Aí falou assim: você tem tudo isso e a sua vida tá horrível? Agora, olha isso aqui. Se você tivesse desse jeito, aí quando ele ergueu, ali mostrou a bolsa de colostomia, e disse que o empresário ficou caladinho e parou de murmurar. Ele mesmo enfermo, mesmo, né, com aquela bolsa, ele louvando e adorando ao Senhor e ganhando a alma e fazendo a obra de Jesus, não ficou se vitimizando não, né? Você já viu, amados, que às vezes a gente reclama de situações ou problema que às vezes é tão pequeno, né? Que se a gente parar para observar, a gente é apenas um mero murmurador desnecessário, que era para a gente estar louvando e agradecendo ao Deus. Então, essa analogia, então eu citei esse exemplo do testemunho do irmão pastor Gilvan, porque Gilvan não, tá cancelado o nome de Jesus, Gilvan, porque Jó, ele ficou com aparência totalmente diferente, né? E o Senhor tinha permitido que o inimigo tocasse nele. Dizia assim: e levantando-se de longe de seus olhos, não conheceram, né? Levantaram sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Jó estava totalmente... E eles ficaram ali com Jó um período de 7 dias, né? E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via a dor era muito grande. Jó, ele passou por esse processo, amada. Só que os amigos de Jó não foram sábios, né? Os familiares de Jó desapareceram. Seu primo já dormiu, paz do Senhor. Então, povo de Deus, por que Deus permitiu essa situação na vida de Jó? Para que o inimigo viesse ver que Jó ele era fiel a Deus, pelo que Deus era e é, né? E não pelo que Deus apenas dava, porque o inimigo ele vai chegar ao Senhor e vai dizer: Jó é próspero, né? Jó é próspero, Jó ele, né, tem gado, casa, né, tem... Naquela época era ovelhas, era jumentas, camelos, né? Jó tinha abundância, né? Digamos que o Jó seria, sei lá, um milionário ou bilionário, né? Então, Jó passou por todo aquele processo, mas continuou fiel ao Senhor. Talvez você já tenha passado por algum processo onde as pessoas julgam você: você não é serva de Deus, não é crente, porque você passa por esses problemas.
Você não é serva de Deus porque você tem problema na vida sentimental. Você não é serva de Deus porque tem problema na vida financeira. Outro detalhe, amada, a respeito dos servos de Deus. Por exemplo, árvores, né? Árvore que leva pedrada é árvore que dá frutos. Você nunca vai pegar um pedaço de pau, uma pedra, uma madeira, seja lá o que for, um galho pequeno, e jogar em uma árvore seca. Nunca, nunca. Então, árvore seca não leva pedrada, porque ela não tem nada para oferecer. Ela é morta, ela é seca, ela é sem vida. Mas a árvore que dá frutos, né? As pessoas escalam, até pulam cercas, jogam pedras, jogam madeira, né? Escalam aquela árvore para... não, que não, meu bem. Fazem tudo isso para quê? Para pegar fruto. Aqui não, meu bem. Então, o povo de Deus entenda que às vezes o processo que você passa é exatamente porque você serve ao Senhor. Então, às vezes o problema que você passa é exatamente porque você é um ganhador de alma, porque você está sempre orando, sempre jejuando, sempre pagando o preço, sempre buscando a Deus. Aí você passa por essa situação. Então, quem não entende, porque a palavra de Deus vai dizer que só entende das coisas espirituais quem é espiritual. Quem é carnal não entende das coisas espirituais. Então, quem não é espiritual não vai entender o processo que você passa. Outro exemplo. Quando você vai receber um dom do Senhor, mas você passa por tantos processos. Por tantos processos, vou dizer uma coisa para você, que é tremendo. Quando você vai fazer uma campanha de libertação por alguém, ou pela sua vida mesmo, ou pela vida de outra pessoa, é só Deus para nos dar força. Então, o fato de você estar pagando preço pela sua vida, ou pela vida de alguém, você é perseguido. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos perseguidos por servir ao Senhor, né? Nós somos perseguidos por servir a Deus e por deixar as coisas do mundo e servir ao Senhor. Ó, deixa eu ver aqui, tem um versículo: bem-aventurados que sofrem, eu não lembro agora, amado, sofrem perseguição, eu não lembro agora. Tem que falar o versículo, igual eu gosto de falar o versículo e já citar. Igual eu citei de Jeremias. E a Bíblia ela é muito ampla. E aí a gente não lembra. Não lembra de tudo que a gente lembra. Né? Vamos ver. Ó, Mateus 5, 10 e 12. Deixa eu ver aqui. Mateus 5... Achei um bom amigo. Já estarei orando por aqueles que querem oração, tá, meus amados irmãos? Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Diz assim, vamos ver se é esse mesmo, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Olha, tá vendo? Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Então, a palavra está dizendo que bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição por causa da obra de Deus. E assim também foram com os profetas, né? Foram muitos perseguidos mesmo. Então, Deus, ele permite situações na vida das pessoas, amados. Não pense você que por você ser cristão que você não vai ter problema.
Não pense você que você é cristão que a tua vida vai ser mil maravilhas. Não, vai passar por tribulações, só que em todas as situações Deus estará sempre contigo. Ele jamais vai te deixar na mão, jamais vai te desamparar, porque Ele é fiel. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar. Tem alguém na live que está querendo oração? Se tiver, digite eu quero. Eu vou estar orando por você neste momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, amado, eu fiz um vídeo hoje falando sobre não existe super-herói. O único super-herói é Jesus Cristo. Porque às vezes, amado, as pessoas, comigo tudo vai tudo bem, comigo eu não tenho problema, comigo tá assim, comigo... Não, mano. A palavra do Senhor vai dizer que basta cada dia ser humano. A gente passa por problema mesmo, amado. Mas nós temos um juiz justo, um advogado fiel, temos um intercessor. Deus, o juiz, Jesus, advogado, intercessor, Espírito Santo, pela sua família. Amém, amada. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pela Lucilene, depois pela Jo, que está